Gente, hoje a gente vai ter a palestra aqui com a doutora Débora. A doutora Débora, ela é graduada em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, graduada e licenciada em geografia pela USP. Ela tem mestrado e doutorado em geografia pela Universidade de São Paulo. E desde 2015 ela trabalha como pesquisadora bolsista no Centro Nacional de Monitoramentos e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, no programa CEMADEM Educação, rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos e desastres. Ela possui ampla experiência na área de socioambiental e de ensino, com destaque para a educação ambiental e de redução de riscos de desastres naturais. Ela desenvolve diversos trabalhos de pesquisa, educação e extensão no ensino formal, informal e não formal, com destaque para o litoral norte. Então, agora a gente vai ver um videozinho que ela separou aqui para gente. Eu vou compartilhar aqui o conteúdo. E em seguida, teremos a apresentação dela. Verônica, oi. Antes de compartilhar o vídeo, eu posso falar só mais duas coisinhas? Claro, então, fica à vontade. Que assim, dentro do currículo, eu queria colocar aqui algo super importante, que eu morei 10 anos no litoral norte, de 2005 a 2015, e continuo tendo uma relação assim de muita proximidade com o litoral, e que eu vou contar um pouquinho para vocês de um projeto que eu participo, que é a Rede de Educação e Redução de Riscos de Desastres do Litoral Norte. Então, não sei se todos vocês estavam aqui a hora que eu comentei, mas a maioria deve saber que 22 de março é o Dia Internacional da Água. É um dia para refletirmos como que a gente usa esse bem tão precioso, né? Fundamental para todos os organismos vivos do planeta Terra, né? E a gente precisa de uma água de qualidade para sobreviver. A gente vai tentar passar para vocês um pequeno vídeo, assim, é uma pílula. Bom, o vídeo é do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte de São Paulo, do Litoral Norte, e a pessoa que fala nesse vídeo é uma engenheira sanitarista aí de Caraguatatuba, muito importante. Ela trabalhou durante boa parte da vida dela na Secretaria Estadual de Saúde, né, que tem um polo aí em Caraguá, então ela mora em Caraguá, e ela é uma apaixonada pelo litoral norte, e é uma pessoa muito sábia. Ela é aposentada agora, ela se chama Denise Formaja, não sei se vocês conhecem ou não. Ela coordenou durante muitos e muitos anos o grupo de trabalho de saneamento do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte. Então é por esses, na realidade, 3 motivos. Pelo Dia Internacional da Água. Se vocês não conhecem, é um convite para vocês conhecerem o Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, e essa pessoa maravilhosa que é a doutora Denise Formaja. Aí, Verônica, se você conseguir passar esse vídeo, eu te agradeço. Eu vou compartilhar aqui a tela, então, só um minutinho. A educação ambiental é fundamental, lógico, a educação é tudo. E o grande desafio que nós temos é como mudar hábitos, como inserir novos conceitos. A chave da questão é como transformar a informação em comunicação e da comunicação mudar hábitos e conceitos. A educação ambiental é fundamental para mudar hábitos, para mudar a nossa relação com a água, né? Vocês viram para a fala da Yara com a complexidade da água. Eu costumo dizer que enquanto nós considerarmos a água como um recurso, nós não vamos para frente.
Porque eu sempre costumo dizer, o recurso a gente explora, a gente usa, a gente joga fora. Nós precisamos, de alguma maneira, começar a encarar a água como um patrimônio. Porque um patrimônio a gente cuida, a gente deixa para outra geração. A gente tem carinho por ela. E não é isso que nós temos feito com a água. Como disse Monet, aquele pintor, né? A água é reflexo da nossa sociedade. Uma importante reflexão aí que ela deixa para a gente, né? Como que a gente enxerga e lida com a água. Vocês, futuros arquitetos, como que será que vocês lidam agora e vão lidar, né, com a água daqui para frente? Então, acho que vale pensar sobre isso. E o convite que fica para vocês é conhecerem os outros vídeos elaborados pelo Comitê de Bacias, entrarem no Face CBHLN, que é Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, vou colocar aqui no chat, tá? CBHLN. Conhecerem os outros vídeos que foram feitos por essa campanha, né, do Dia Internacional da Água, e também se aproximarem mais desse comitê. Aí, ao fim, aí, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode conversar um pouco mais sobre como é que funciona o comitê, etc., porque eu participei durante muito tempo. Boa parte do tempo que eu morei no Litoral Norte, eu participei do Comitê de Bacias, no começo como voluntária e depois como coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental. Bom, vamos ao assunto que eu fui convidada pelo professor Aloísio para conversar com vocês. Vários assuntos. Eu fiquei super animada, né, com esse projeto de extensão aí que vocês vão desenvolver, que vocês já estão desenvolvendo na Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio. E eu tenho um carinho muito especial por essa bacia hidrográfica, porque eu morei aí. Então, quando eu cheguei no Litoral Norte, o meu primeiro lugar de morada foi na bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio. Então, por isso que quando o professor Aloísio me convidou para participar, fiquei tão interessada, né, e tão animada. Bom, o título da palestra é Riscos Socioambientais, os diversos olhares para a bacia hidrográfica. Eu não vou falar muito sobre o tema da água, porque a minha área de trabalho é muito nessa área da educação e da participação social. Então, a gente vai acabar... a gente vai falar muito dessa interface da água, da bacia hidrográfica, mas não com o foco da geografia física ou da biologia. Então, é uma coisa mais ampla, nessa relação com os seres humanos que moram lá e com as políticas públicas. Pode passar. Pessoal, é o seguinte, vocês podem perguntar ao longo da palestra, tá? Pode ser uma palestra dialogada, uma conversa. Eu fiz esses slides assim para eu não me perder, porque são tantos assuntos. E aí por isso que assim eu fiz os slides para me pautar, mas dá para a gente conversar sem problema algum, tá bom? Tudo bem, turma? Pode ser por chat, também pode ser por fala. Ah, joia. Obrigada. Consegui abrir o chat, então estou vendo. Maravilha. Bom, então, não dá para falar de Litoral Norte sem contar um pouco da minha vida no litoral, que é isso que eu estou falando, estou abrindo o coração para vocês, né?
Bom, então, onde que eu fui morar logo que eu cheguei no litoral norte? Foi dentro do núcleo Caraguatatuba, do Parque Estadual da Serra do Mar. O meu marido é funcionário do antigo Instituto Florestal. Agora, atualmente, não sabemos o nome. Acho que já tem nome. Acho que é Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade do Estado de São Paulo. Bom, mas isso não vem ao caso agora. Mas ele foi convidado para substituir o diretor do parque no período de licença-prêmio do diretor. Era um período de 4 meses, e aí nós fomos morar dentro do núcleo. E na época, não sei se vocês chegaram a conhecer, era 2005, o diretor do parque na época era o Ivan. Bom, e aí foi o máximo, né? Uma pessoa da cidade ou de São Paulo e morar dentro de um parque, do Parque Estadual da Serra do Mar, do Núcleo Caraguatatuba. Sempre fui apaixonada pela natureza, mas quando eu cheguei lá, fiquei impressionada com a beleza natural que tem ali, com as diversas nascentes, com o Rio do Ouro que passa por lá, né? E que essas diversas nascentes dali compõem essa bacia hidrográfica do Rio do Santo Antônio. Então, foi aí que eu consegui entender a importância da questão da conservação. Não precisava morar lá para saber isso, mas o morar, o visitar, é incrível, porque assim você vai apurando a sua percepção e o seu entendimento do lugar. Então, conhecer todos os recursos, que não são recursos, que são patrimônios, como disse a Denise, naturais, né, de fauna, flora, toda a parte hidrográfica, e principalmente algo que eu nunca tinha atinado, assim, não tinha caído minha ficha, e foi lá que caiu a ficha da importância desta unidade de conservação para a questão da prevenção de riscos de desastres, tanto de escorregamento quanto de inundação. Foi à toa que eu aprendi, que eu entendi isso? Não. Eu conheci um cara que trabalhava lá, né, que era monitor, um super monitor do parque, o Emanuel. Não sei se vocês conhecem, ele é do GAC e já trabalhou na Defesa Civil de Caraguá. E ele fazia toda a parte guiada do parque, né, as trilhas guiadas, e contava para a gente da relação e da importância do parque e que toda aquela área que nós estávamos, onde eu morei, né, na sede do parque, tinha sofrido, né, tinha passado pela grande catástrofe. Então, a gente estava em cima de uma área onde tinha tido uma grande corrida de lama. Aquilo me impressionou um monte, né, de estar numa área que foi revegetada pela própria natureza, restaurada pela própria natureza, e que passou pelo grande escorregamento, pela catástrofe de 1967. Cara, né, aí minha cabeça já começou, foi nesse período que eu comecei, que me despertou essa questão da importância da conservação ambiental para prevenção dos riscos de desastres. Então, eu comecei a contar para vocês isso, porque esse parque que vocês olham aí ao fundo, né, que muitos falam, ai meu Deus do céu, gente, é tanta área verde, por que tanta área verde assim? Mas ela é extremamente importante, ela é um dos fatores muito importantes para evitar o risco, outros riscos, potencializar o risco de escorregamento de terra. Então, essa área está vegetada, está numa categoria de conservação,
é extremamente importante para vocês que moram no litoral. Bom, além de cuidar de todas das principais nascentes aí, né, do Rio do Ouro, né, do Rio do Ouro e outros córregos que nascem ali. Então, ou seja, vocês têm uma preciosidade aí. Então, queria contar isso para vocês. Aqui fala da importância das unidades, da questão das unidades de conservação e traz um mapa das unidades de conservação do estado de São Paulo. E eu queria que vocês prestassem atenção que essas áreas em cor verde são os parques estaduais, e como nós temos poucos parques estaduais no estado de São Paulo. Olha as manchas, ela acaba se concentrando aonde? Na região do litoral. Né? Aqui na região sul também do estado. Né? Então, vocês estão vendo. Então, o que vocês têm aí, né, o Parque Estadual da Serra do Mar, ele é um patrimônio, ele é um bem de vocês que serve, né, como... É um bem, na realidade, em todas as áreas, como eu falei até agora. Mas, principalmente, voltando, ela ajuda na questão da prevenção dos riscos de desastres. Aqui eu trago, né, uma foto da catástrofe de 67. Eu queria que vocês prestassem atenção na questão do índice de precipitação pluviométrica, ou seja, da chuva que aconteceu, né, em 2 dias foram 580 milímetros de chuva, uma quantidade gigante, enorme de chuva, e que desencadeou o quê? Diversos movimentos de massa. Então, quando a gente fala em escorregamento, não é a palavra mais técnica utilizada. A gente, dentro da área de movimentos de massa, existem diversos tipos de movimentos de massa, e mais especificamente os que aconteceram aí em 1967 foram as corridas de lama, né? Corridas de detrito, de lama. E o que acontece? A velocidade dessas corridas de lama são muito mais rápidas e fortes do que um escorregamento de terra. Então, o escorregamento de terra está nesse bojo, nesse conjunto dos movimentos de massa, mas mais especificamente o que aconteceu em Caraguá em 67 foram diversas corridas de detritos nos morros, principalmente aí próximos à bacia, né, ou dentro da bacia do Rio Santo Antônio, mas também aconteceram em outros morros também de Caraguá. Uma coisa importante que eu queria que vocês pensassem. Só foi por causa das chuvas fortes e da geomorfologia da região que teve essa grande catástrofe. Talvez num primeiro momento vocês falem para mim, e como eu também achava, sim, foi por conta das chuvas fortes, né, das chuvas fortes e concentradas que aconteceu essa grande catástrofe. Aí tem uma pergunta, né, várias perguntas aí para vocês. O que estava acontecendo serra acima? E o que estava acontecendo serra abaixo? Qual era a situação da população, pensando em vulnerabilidades da população? Como será que era? E será que a gestão pública municipal e estadual
estava preparada para lidar com corridas de lama em Caraguatatuba? Então, eu adorei essas respostas de vocês. Então, aconteceram, né? Quando a gente pensa na catástrofe, a gente pode achar que é só a questão das chuvas. Sim, foi um grande potencializador do evento. A gente não pode negar a função desses altos índices pluviométricos para essa catástrofe. Mas o conjunto de coisas que ali estavam envolvidos favoreceu isso. Eu não sei se na conversa que vocês tiveram com o Vitor Marquezini, eu vi o chat aqui, que vocês colocaram, perfeito, todas essas respostas assina embaixo. O Vitor, eu não sei se ele trouxe essa equação de risco para vocês, mas de qualquer forma, eu acho que vale lembrar. Então, quando a gente fala em risco de desastre, que pode ser de corrida de lama, pode ser de grandes inundações, de grandes ressacas, o que for. Quando a gente pensa em risco de desastre, a gente está pensando num conjunto de coisas. A gente está pensando numa ameaça, que pode ser, sim, as fortes chuvas. A gente está pensando na vulnerabilidade da população e no histórico que ali circulam, né? Serra acima, serra abaixo. As vulnerabilidades, elas são diversas. Tomara que o Vitor tenha contado isso para vocês tenham conversado sobre isso. As vulnerabilidades podem ser de edificação, de renda, de escolaridade, econômica, política, social, ambiental. É um conjunto de ações, de temas ligados à questão de vulnerabilidade, mas sempre tendo foco a questão do ser humano. Aí, nessa outra equação, o que vai ajudar a diminuir ou aumentar o risco também é a capacidade de proteção. Então, aquela pergunta que eu fiz para vocês, será que a comunidade estava preparada para lidar com os riscos de desastres, de escorregamento e inundação? Será que o governo municipal, o governo estadual estava preparado para lidar com um grande desastre? Será? E aí, um outro elemento importante, as ações de mitigação, se teve ou não, e ações de prevenção, de proteção social e de proteção ambiental. Então, quando a gente vai pensar em risco, a gente pensa num conjunto de coisas. Então, essa era a principal informação que eu queria trazer para vocês, que vocês vão trabalhar numa área onde aconteceu na catástrofe, e eu acho que vale pensar nesse conjunto de coisas e não só no problema da chuva, do escorregamento de terra. Como será que estava a situação do rio? Eu não sei. O rio ele deve ter sido retificado depois. Por que será que ele foi retificado? Será que foi a melhor solução? Será que a melhor solução ali para a comunidade? Então, tem várias coisas a partir de agora, que eu acho que, na realidade, não sei se a partir de agora, mas vocês já devem estar vindo pesquisando. Então, tem um conjunto de coisas super importantes que vocês precisam pensar, e não só no óbvio, né? Então, olha, boa sorte aí, tá? Então, vamos continuar só para a gente ir refrescando, e quem sabe eu consigo dar algumas ideias para vocês aí ao longo da minha fala. Só um minutinho que eu vou tomar uma água. Olha, então, eu não sei
se o Vitor Marquezine deu uma palestra para vocês. O Vitor Marquezine é o orientador do professor Aloísio. E me parece que ele veio dar uma palestra. Ah, então, se não veio, o professor Aloísio pode tanto mostrar um vídeo que tem toda essa explicação de vulnerabilidade, de risco, de ameaça, que o Vitor, ele deu uma aula bem legal sobre isso, então dá para compartilhar. E... Ah, para vocês à noite não, que pena. Ah, mas não tem problema. Se ele não deu, a gente compartilha o vídeo, que ele explica tudo isso e vocês vão poder compreender um pouquinho mais esse universo, né, da gestão de riscos de desastres, esse conjunto de palavras muito usados dentro da gestão de riscos de desastres. Bom, a outra pergunta que foi mencionada, como funciona essa fórmula? Quais as medidas? Olha, ela é mais usada teoricamente. Então, muitos pesquisadores ou trabalham com questão de vulnerabilidade, com dados de IBGE, e aí fazem vários cálculos de vulnerabilidades, produzem mapas. Então, isso também é possível vocês encontrarem. A questão de ameaças também é muito trabalhada. Agora, essa equação ela é mais recente. Ela foi feita foi elaborada pelo Ben Wieser. E é algo, assim, mais para uma reflexão. Eu acredito que ela não tenha sido ainda colocada em prática em relação à questão de números, mas ela ajuda, sim, a gente refletir de uma forma mais ampla sobre o tema de risco, né? Não ficando só no tema da ameaça, como eu comentei com vocês no caso da chuva, ou na questão só da vulnerabilidade das populações. Será que ajudei a responder? A entender? Bom, então vamos lá. Pensando, se vocês olharem para essa charge, a gente utiliza muito quando a gente vai dar formação de professores essa charge. E a gente pergunta, antes de eu mostrar a equação, a gente conversa com eles o que é risco aí na charge, quais são as vulnerabilidades e o perigo e a ameaça. E aí, né, eu pergunto também para vocês, se vocês acham que nessa charge a gente consegue ver a questão da capacidade de proteção e ações de mitigação. Então, essa charge é isso aí, Pedro? Não. Nenhuma, Ramon. Mostra uma área de alto risco de escorregamento de terra e rolamento de blocos, né? Os blocos são esses matacões, essas rochas. Bom, e aí podemos, o perigo, né, seria a chuva, né, o risco de escorregamento de terra, a vulnerabilidade da edificação onde a pessoa mora, a vulnerabilidade econômica dele, o conhecimento que ele tem só consegue, e a situação que ele tem, ele só consegue imaginar ele utilizando, né, assoprando para tentar empurrar a chuva, para tentar evitar o escorregamento. Então, olha só, aqui a gente tem um conjunto de elementos. A gente não vê, por exemplo, nenhuma obra de mitigação e a capacidade de proteção é muito pequena. Esse daqui é um extremo. Antes de eu contar para vocês um pouco da minha tese, da minha pesquisa da tese, que aconteceu aí no Litoral Norte, eu quero compartilhar com vocês esse projeto que
que está ocorrendo, né? Mesmo na pandemia, a gente está desenvolvendo essa rede de educação para redução de riscos de desastres do litoral norte. Tem um Facebook. Eu acho que caiu. Eu, pelo menos, não estou vendo a apresentação, Verônica. Só um minutinho que eu vou compartilhar de novo. Tá. Voltou? Muito obrigada. De nada. Bom, então, queria convidar vocês a conhecerem essa rede. Está no Face, então, Rede ERRDLN. Essa logo foi elaborada por um concurso que a gente bolou, e é o pessoal da ETEC de São Sebastião que produziu a logo, e eles vão ganhar aí um conjunto de prêmios, né, a moçada que elaborou essa logo. E aí na rede a gente tenta postar um pouco do que aconteceu no curso, no ano retrasado. Foi o primeiro curso nessa área, envolvendo o Instituto Geológico, o Comitê de Bacias, o CEMADEM, que é o órgão que eu participo, entre outras instituições aí do litoral, que a ideia é a gente pensar na prevenção dos riscos de desastres, não só de escorregamento, mas de inundação, erosão costeira e outros. Então, vocês estão convidados a conhecer. Vocês querem que eu vou colocar aqui no chat, tá? Só para vocês lembrarem. Bom, aí tem uma outra charge aqui sobre percepção de risco. Caramba, coitado dos japoneses, só acontece tragédia por lá. O que vocês acham dessa percepção de risco aí desse casal? Vocês acham que essa percepção de risco que o pessoal aí do litoral norte tem em relação às inundações, escorregamentos, erosão costeira, ou não? Vocês acham que é uma percepção melhor? Essa chave é antiga, é da época que teve o tsunami no Japão. Olha, perfeito. As pessoas estão alienadas, acostumou que nem percebe mais, nem vê a realidade, se acostumou com as tragédias. Falta de opção. Gente, eu gostei do que vocês colocaram, porque não é só uma coisa, mas é um conjunto delas, né? Nossa, trabalhar com percepção de risco é um grande desafio. E eu vou contar um pouquinho para vocês que eu me meti a trabalhar com isso na minha tese. E aí eu acabei derivando um pouco para a questão da participação social na gestão de risco, que dentro da minha formação, como educadora ambiental, em projetos de educação ambiental, em projetos ligados à questão de participação social, era um tema mais confortável para eu seguir do que exclusivamente sobre percepção. Mas eu gostaria de falar com vocês que o arquiteto ele pode trabalhar também, né, nessa área da percepção ambiental, na percepção de risco. E o importante, assim, eu trouxe essa charge e foi legal pensar em relação a vocês, né, um grupo de graduandos na área de arquitetura, pensar, será que todo mundo tem a mesma percepção? Porque a gente fala, a comunidade não percebe,
ou as pessoas não percebem, eles são alienados. Gente, não é bem assim, não dá para generalizar. Eu descobri isso na minha tese, né? Aplicando questionário, conversando com as pessoas. Apliquei 200 questionários numa área de uma bacia hidrográfica e deu para perceber que não é assim. Aqui é uma charge, assim, e charge geralmente acaba pegando sempre um lado mais radical. É interessante para a gente refletir essa questão da percepção, mas é importante a gente saber que percepção está ligada a inúmeros fatores. Abrindo um parênteses aqui. Acho que tudo que eu falei até agora, nada é totalmente objetivo, né? 1 mais 1 igual a 2. Não. Quando a gente trabalha nessa interface meio ambiente, risco, percepção, a gente precisa de diversas áreas do conhecimento para desenvolver estudos sobre isso. Então, a questão dos desastres acontece em qualquer lugar do mundo. A questão é que está sendo feito para mitigar os efeitos. Uma das coisas é a questão da mitigação, é super importante. Então, mas eu queria colocar para vocês isso, porque eu acredito que se terminar a pandemia e vocês forem para o campo, uma das coisas que vocês vão querer é conversar com a população sobre, né, os riscos, sobre a bacia. E a pergunta é, por que vocês vão até eles se vocês acham que eles não têm percepção? Então, por isso que eu trouxe essa charge para mostrar que aqui é algo radical. A gente tem pessoas, sim, que são alienadas por conta da TV, que não percebem por N motivos, porque, aí voltando, a percepção acontece por um conjunto de elementos, né? Tem a ver com uma questão cultural, educacional, a questão dos seus sentidos, olhar, tato, paladar. Então, ou seja, a gente está falando de um histórico cultural, do seu conhecimento, do seu organismo físico, né, do entendimento da realidade, do seu mecanismo psicológico. Então, é um conjunto de elementos. O ambiente também, com certeza. Então, como vocês, né, eu também fui atraída pela comunidade, e um professor que provavelmente vai vir conversar com vocês em algum momento é o professor José, da Escola Municipal Avelar, aí da Bacia Hidrográfica do Santo Antônio. O professor José, em 2019, desenvolveu um projeto com os alunos dele, que ele foi para a comunidade, né, não tinha pandemia na época, ele foi para a comunidade junto com os alunos, aplicar questionários, escutar a história oral da comunidade em relação aos riscos de desastres, principalmente para as pessoas que moravam ali muito próximo nas margens do Rio do Ouro. Então, a gente acaba indo até a comunidade porque eles têm um conhecimento, uma sabedoria própria e cada um deles tem uma percepção. Então, e que tudo isso é muito rico, né? Essa questão da percepção, minimamente, ela é importante para a questão de políticas públicas, para a gente desenvolver projetos educacionais, projetos sociais, né, ou mesmo de saúde para a comunidade. Tá joia? Então, era isso que eu queria contar para vocês. Bom, aí vou falar agora um pouco da minha tese. Que, na realidade, o professor Alunis falou, ai, Débora, vai falar um pouquinho da tua tese para a gente e do CEMADEM Educação, onde você trabalha. Então,
é dividir essa fala nessa parte introdutória, um pouquinho da minha tese e, ao fim, vou contar do meu trabalho. O título é Análise da Participação Social no contexto da gestão de riscos ambientais na bacia hidrográfica do rio Indaiá, Ubatuba. Bom, eu desenvolvi a tese pelo programa de pós-graduação em Geografia Física da USP. Minha tese está disponível na biblioteca virtual. Então, vocês podem acessá-la caso vocês forem trabalhar com essa linha dentro desse projeto de extensão de vocês. Aí, quais foram as justificativas, né? São alguns dos itens importantes, assim, para o desenvolvimento da tese. Os desastres, na época que eu pesquisei, quando eu comecei a pesquisar, a gente chamava de desastres naturais, escorregamentos, inundações. Hoje, a gente já chama de desastres socioambientais, afetam negativamente a população e seus bens materiais, ainda transformam as paisagens, desorganizam o território num curto espaço de tempo. Esse segundo item é de uma geógrafa francesa com um livro muito interessante sobre sociedade de risco. E o que ela fala? Que o risco é um fator social indissociável da política. Argumenta que toda decisão sobre a organização do território equivale, ao menos, em fazer apostas sobre o futuro. Então, não sei se vocês vão trabalhar com urbanismo futuramente, então é bem importante refletir sobre as decisões que forem tomadas, né, nos planos aí diretores, planos de uso e ocupação do solo, entre outros planos, eles vão afetar diretamente o que vai acontecer no território no futuro. Tá? E ela continua, né, que o zoneamento e a cartografia objetiva o risco e a sua designação como problema público. Então, a gente ter mapa de risco em uma determinada localidade, é isso. A gente já aponta que ali nós temos um problema e que a gente precisa lidar, tanto o poder público quanto a sociedade. E, em especial, Caraguá, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela têm mapas de risco, com inúmeras áreas de risco de inundação e escorregamentos de terra, mapas que foram elaborados pelo Instituto Geológico ou pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Então, vocês têm esses mapeamentos. E o Comitê de Bacias, nesse último plano de bacias, também fez uma sobreposição área de bacias com áreas de riscos de escorregamento e inundação. Então, ou seja, agora é pensar como arregaçar as mangas e trabalhar com isso, né, com esse super problema público aí do litoral. E que devem ser importantes ferramentas de comunicação e mobilização, desde que haja uma boa articulação entre os diversos atores sociais. O Comitê de Bacias não fez isso à toa. O Comitê de Bacias do Litoral Norte tem uma superarticulação entre prefeitos dos 4 municípios, organizações não governamentais, de diversas áreas, empresários. Agora, o desafio é como colocar em prática e tentar resolver esse grande problema público, né? A gente sabe que simples não é.
Eu gosto muito dessa frase também dessa geógrafa, lá da região sul aqui do Brasil. As medidas de prevenção e mitigação de riscos devem levar em conta a percepção, o conhecimento e a aceitação do risco pela população. Se a redução do risco é possível, ela não será eficaz se não for apropriada pelos indivíduos ou pelos grupos envolvidos. Esta apropriação passa pela compreensão dos fenômenos, mas também pela relação do território em questão. Então, gente, não basta a gente ter um mapa de risco, construir um muro de contenção numa localidade ou retificar um rio, que as alterações no espaço elas são tão dinâmicas, que se a população e o poder público não tiver em sintonia em relação à questão da prevenção de risco, vão acontecer. Pode ser que não aconteça ali naquele muro de contenção, mas ao lado pode acontecer. Então, ou seja, a questão de risco, ela precisa ser trabalhada de forma orgânica. Holística, talvez, né? Mas orgânica acho que é melhor. Bom, nós temos uma política nacional de proteção e defesa civil maravilhosa. Convido todos vocês a lerem. É a Lei 12.608 de 2012. E o que ela traz, né? Uma política super atual, e ela vai trazer justamente esse olhar sistêmico, integrado, e da importância desse planejamento nas diversas articulação e planejamento nas diversas esferas governamentais, União, Estado, municípios. Vai pensar em abordagens sistêmicas, aonde vai convidar o geólogo, o arquiteto, o engenheiro, o biólogo, o sociólogo, a psicóloga, para pensar em ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Ela inverte o paradigma, né, da questão da gestão de risco, onde ela vai priorizar as ações preventivas e não reativas. Isso é muito, muito legal, porque até então se pensava na questão reativa. Tá, vamos trabalhar com a preparação e a resposta de um desastre. E era menos pensado nas ações preventivas. Agora, a prioridade, como está na lei, e vocês estão vendo aí no slide. Ela adota as bacias hidrográficas como unidade de análise de ações de prevenção de desastres relacionados aos corpos d'água, planejamento com base em pesquisas e em estudos, e a participação social na gestão de risco. Ponto fundamental e importante em todo esse processo, como a gente já escutou as referências anteriores. Tá, o objetivo da minha pesquisa era analisar se a população local estava envolvida no processo de gestão de risco e se a população poderia ajudar na questão do diagnóstico de vulnerabilidade e risco do lugar, mas com um olhar em bacias hidrográficas. A minha área de estudo era a área da bacia do rio Indaiá, que como a bacia do rio Santo Antônio nasce, as principais nascentes estão na Serra do Mar, só que lá em Ubatuba, lá nós temos o núcleo Singuaba, do Parque Estadual da Serra do Mar. São 5 bairros dentro dessa bacia, e lá fui eu trabalhar em 5 bairros totalmente diferentes uns dos outros.
Só que o que eu tinha como premissa ali do meu estudo? Eu já sabia que existiam mapas de riscos de inundação, escorregamento e áreas de erosão costeira. Então, estudos técnicos, científicos sobre isso. E eu queria entender o quanto a população percebia os riscos, se ela participava da gestão de risco e se, com conhecimento e vivência local, eles podiam colaborar na gestão de risco. A tese ela foi dividida em várias partes, se vocês tiverem depois interesse, vocês podem conhecer. Eu trouxe uma das fases da tese. Como eu trabalhei com participação popular e percepção, eu realizei vários procedimentos metodológicos, mas eu quis trazer em especial esse, que eu fiz em parceria com outras instituições, porque até pouco tempo atrás, a dificuldade de trabalhar com a população local na questão da prevenção, na gestão de risco como um todo, é um grande desafio para os gestores públicos. E foi uma experiência que eu fiz em conjunto com o Instituto Geológico de São Paulo, que é o que faz mapas de risco, com a Defesa Civil e com uma ONG de Ubatuba. E nós, né, dentro da minha tese, do caminho ali que eu trilhei, isso cabia, que foi uma pesquisa participante. Então, esse tipo de ação era possível. O que a gente fez? Uma reunião comunitária, e depois da reunião comunitária nós elaboramos um curso para as lideranças. Então, nessa reunião comunitária, foi uma reunião dialogada, que até chamo de diálogo sobre educação para a prevenção de riscos de desastres ambientais. Nós fizemos uma escola, convidamos pais, né, das crianças ali. A escola estava localizada numa área de risco de inundação. E também fizemos um convite através da rádio para outras pessoas interessadas na temática. Divulgamos cartazes e começamos a fazer um corpo a corpo para as pessoas participarem da reunião comunitária. Olha, por incrível que pareça, eu vou só fechar a janela aqui que está passando caminhão do lixo. Bom, por incrível que pareça, a gente lotou a área em que foi a reunião. Tinham mais de 100 pessoas interessadas no tema. Até o pessoal da minha banca falar, Débora, você não conseguiu lotar o auditório. A gente conseguiu lotar o auditório por conta da articulação que a gente fez, né, com a escola, com o convite que nós fizemos, o convite pessoal ali. A gente estava desenvolvendo também a pesquisa domiciliar, então a gente convidou também muitos moradores. Fizemos uma divulgação pela rádio. O rádio é uma coisa bem interessante, pelo menos era aí no litoral norte, as pessoas escutam muito rádio. E eu sei que a gente lotou. E era uma palestra dialogada, aonde a gente tinha uma fala do pessoal do Instituto Geológico, da Defesa Civil, e depois trabalhos em grupo, para a gente principalmente levantar os problemas e soluções para aquela área. Depois eu vou mostrar para vocês os slides das soluções apontadas. Olha, é incrível, foi muito legal. Então, muitos falam, a população não tem interesse em informação. A população tem muito interesse
na prevenção de riscos de desastres. E informações importantes para a prevenção deles e dos familiares. A outra questão foi o curso, que logo depois dessa reunião comunitária a gente abriu esse curso para as lideranças, mas também o convite foi aberto, quem tivesse interesse em participar. E aí sim, a gente trabalhou com cartografia social, porque a gente queria entender quais eram as áreas de risco percebidas pelas lideranças comunitárias e pessoas que ali estavam participando do curso. Nós fizemos trabalho de campo com eles, depois de uma parte teórica do curso, foi trabalho de campo e uma revisita ao mapa que eles elaboraram no começo. Então, vou passar aqui só os slides para vocês. Essa daqui são as fotos da reunião comunitária e das atividades. Então, essa primeira aqui foi uma palestra dialogada. Aqui foi o trabalho em grupo, que eles discutiram sobre problemas e soluções. E aqui foi a apresentação dos grupos sobre o que eles tinham levantado sobre a temática. Olha o tanto de soluções que eles trouxeram em relação aos problemas gerais, as inundações, escorregamento de terra, vendavais e invasão do mar. Então, em relação à inundação, vou aqui colocar rapidamente, olha o que eles trazem. Lixo no lugar apropriado para evitar entupimento de bocas de lobo, conscientização da comunidade em relação ao descarte de lixo, criação de lixeiras públicas e coleta seletiva, coleta de lixo com fiscalização e aplicação de multas, projeto de drenagem urbana integrada, plantio de mata ciliar, captação de água de chuva para utilização em residências, comércios e instituições públicas. Então, não fomos nós que colocamos, que demos essas ideias, foram eles, foi a comunidade mesmo que trouxe esse tipo de informação. Em relação a escorregamento de terra, manter a vegetação original nas áreas próximas, propícias a escorregamento ou realizar reflorestamento. Fiscalização pública, que iniba a construção nas áreas em questão, regularização de casas irregulares ou remanejamento, projetos que possibilitem alternativas para as devidas construções sem riscos. Olha aí, pessoal, várias coisas que vocês poderiam contribuir, né? Vocês vão ficar com a minha apresentação, e aí eu acho que depois dá para vocês se divertirem bem aí com ela, com umas ideias aí, de repente, para TCC de vocês, ou mesmo para esse projeto de extensão que vocês vão fazer. Aqui são fotos do curso para as lideranças, educadores e representantes do sistema de proteção e defesa civil, ligados à área da bacia, né? E essa primeira foto aqui foi a parte da explicação. Esse é o Rogério do Instituto Geológico. E aqui já foi a revisita ao mapa que eles tinham feito no começo do dia. Foi bastante interessante e enriquecedor. Aí, aqui são algumas considerações da tese, né? A população local não participa do processo de diagnóstico, mapeamento e gerenciamento de risco na área de estudo. Então, na área de estudo, eles não participaram. Eu queria saber se eles tinham
participado da elaboração dos mapas de risco, dos estudos, se eles estavam em contato com a Defesa Civil. Então, nos meus questionários, eu focava bastante nisso. Então, vi que não. Mas, como eu falei já para vocês, uma das perguntas ela é em relação à questão das informações de prevenção. Olha, 90% disse que sim, que gostaria de informações. Em relação aos meios de comunicação, eles comentaram dos mais diversos que para eles chegariam. Então, quando a gente for pensar numa comunicação de risco, a gente tem que pensar em várias formas, não só redes sociais, nem só rádio, mais diversos. Pelo menos isso foi o que eu consegui levantar na tese. Que essa metodologia que eu utilizei, essa que vocês viram e mais outras duas, demonstrou viabilidade de levantamento de informações junto à população e a sua sistematização. Eu queria também saber como que era sistematizar essas informações em mapas. Então, eu tentei sistematizar de diversas formas esse entendimento, essa visão e essa vivência da população. Eu queria que ela tivesse registrado em mapas. Mas que, além do conhecimento da comunidade sobre a vivência deles no lugar, é muito importante o trabalho técnico e o trabalho científico. Então, não dá para isolar as duas coisas, ou as três coisas, elas são complementares. Então, o conhecimento local pela população, conhecimento técnico, científico, eles são os três muito importantes na questão da gestão de risco. E, normalmente, a gente usa o técnico, que são a partir dos mapas de risco ou dos dados pluviométricos. As atividades também participantes com base em educação ambiental, envolvendo a comunidade e representantes do sistema, demonstraram viabilidade de um processo de construção conjunta em prol da gestão de risco. Então, foram esses resultados aí que eu queria contar um pouquinho para vocês. A gente tem um conjunto de atividades que justamente demonstram como é possível fazer esse tipo de pesquisa. Então, a base do projeto é essa, é incentivar as escolas a realizarem trabalhos na área de ciência cidadã. Então vamos pesquisar, mas vamos guardar ali na gaveta do professor ou no pendrive do professor o arquivo? Não, a ideia é compartilhar essas informações com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e com a comunidade. Esses dados, por incrível que pareça, eles são muito valiosos, tanto para o Sistema de Proteção e Defesa Civil, quanto para a comunidade. É um projeto pioneiro e é relativamente novo. Então, nós estamos no momento onde a gente está desenvolvendo um aplicativo para os estudantes digitarem os dados pluviométricos diários, que forem coletados ali pela comunidade, compartilharem com a gente fotos, relatórios. Hoje é possível fazer esse compartilhamento por meio do site Semadem Educação, que é o que está aqui na apresentação, nesse slide. É educacau.semadem.gov.br. Queria convidá-los também para entrar para conhecer. E, além da gente trabalhar com esse conjunto, então vamos desenvolver pesquisa científica, vamos compartilhar informações. A ideia é que se formem grupos, né, que jovens, professores, pais, participem de grupos para conseguir desenvolver pelo menos algumas ações de mitigação ou de prevenção de riscos de desastres na escola ou na comunidade. Então, também tem esse fator assim,
de pequenos ajustes, de pequenas obras ou de ações ali. De repente, assim, vamos montar um grupo local para divulgar risco, ou vamos fazer um ajuste ali na calha do seu X ali, do vizinho, que a gente está vendo que a situação ali do escoamento da água não está boa, pode causar ali um escorregamento. Então, essas pequenas ações, elas já são ações importantes ali na comunidade. E aqui são fotos, né, de estudantes realizando essas pesquisas, participantes aí, e né, nessa linha da ciência cidadã. Então, esse daqui é a carinha do site do Semadem Educação. E no alto do site tem uma área chamada atividades, que eu vou contar um pouquinho para vocês e, de repente, podem inspirar vocês, porque quando nós elaboramos essas atividades, são atividades com a base da metodologia científica e que são utilizadas na graduação e na pós-graduação. Nós trouxemos de uma forma didática para ser incorporada pelas escolas, né, principalmente de ensino médio. Então, talvez tenha algumas ideias para vocês nessa, né, que possam inspirar vocês na atividade aí de extensão. Uma delas que eu queria apresentar é essa de história oral. Memória e percepção das mudanças do clima, ou pode ser percepção dos escorregamentos, das inundações, ou do que vocês forem trabalhar lá na bacia. Então, pode ser mais uma base de ideias quando vocês forem fazer essa parte prática. Tem uma outra atividade que nós chamamos de Bacia Hidrográfica Comunidade de Gestão de Risco. E eu queria muito convidar vocês a conhecerem essa atividade e dar sugestões para a gente, até para melhorar a atividade, já que vocês vão trabalhar com a Bacia Hidrográfica Comunidade de Gestão de Risco. E o que a gente traz aqui, né, nessa sugestão? Então, é o reconhecimento da bacia hidrográfica e dos riscos socioambientais relacionados. E a gente traz, assim, essa proposta, ela combina pesquisa, trabalho de campo, produção de mapa temático em através do Google Earth e de maquete. Vocês, na área da arquitetura, vocês devem mexer com outros programas mais interessantes. No caso do ensino médio, né, e do ensino fundamental, nós escolhemos trabalhar com o Google Earth, que é, né, um software aberto, né, livre, e que as pessoas têm uma certa familiaridade, pelo menos os professores, para conseguirem orientar os alunos a mexerem com esse tipo de ferramenta. Opa! Essa atividade é super importante para a gente, porque como um dos fenômenos que o Semadem monitora é a chuva, por conta das inundações e dos escorregamentos, então a gente trouxe essa sugestão de atividade, onde a gente sugere instalação de pluviômetros de baixo custo, de PET e de Arduino, para monitorar as chuvas incidentes ali no local. Aí vocês podem perguntar, olha, mas a gente tem um pluviômetro, nós já temos X pluviômetros em Caraguá. Tá, mas a gente não tem a quantidade de pluviômetros adequados para fazer o monitoramento. Eles ajudam, sem dúvida alguma, eles são super importantes.
Mas a gente saber o que acontece em cada um dos bairros em relação à questão do monitoramento da chuva é muito importante, é muito precioso. Porque, como a gente sabe, no litoral, a gente tem chuvas orográficas, a gente tem chuvas localizadas. Muitas vezes está chovendo no centro, mas, sei lá, em outro bairro, um pouquinho mais distante, não está chovendo. Né? Acontece muito isso. E a mesma coisa em Ubatuba. Então, essa questão é super importante, do monitoramento local. E tem um projeto que está acontecendo na Baixada Santista, super interessante, com 2 escolas. Uma em Cubatão e a outra em Santos. E nessas 2 escolas tem PCDs do CEMADEM. Tá? O que é isso? Na PCD a gente tem um pluviômetro automático e também um instrumento que faz a medição da umidade de solo. E são automáticos, esses dados vão diretamente para o provedor lá do CEMADEM e aí são disponibilizados no site do CEMADEM também. E por conta da pandemia, o projeto era mais amplo que isso, mas já foi feito uma parte super interessante, que foi fazer uma comparação entre os dados da PCD do CEMADEM e os dados do pluviômetro de PET, com monitoramento diário por estudantes. E o que a gente observou? Que há uma boa relação, então o pluviômetro de PET, ele dá uma precisão muito boa em relação à questão da observação de chuvas, né? desde que ele seja manuseado diariamente de forma adequada. E no site do CEMADEM Educação, a gente tem o passo a passo dessa atividade, de como fazer. Bom, uma das coisas dessa atividade também é formar uma rede de pluviômetros, né? Então, é super interessante. Imagina, numa bacia hidrográfica como a do Rio Santo Antônio, a gente ter vários pluviômetros PET monitorando a bacia, desde, sei lá, lá do parque, né, até aqui na Foz, lá no centro, né, onde deságua com o mar. Nossa, seria o máximo, seria super interessante. Bom, e aí o compartilhamento desses dados. Hoje, ele é em especial pelo site do CEMADEM Educação, mas futuramente a gente vai ter um mecanismo mais rápido e fácil, que é por um aplicativo. Bom, a atividade que eu comentei já com vocês é essa de cartografia social. Eu falei que eu utilizei na minha tese e depois eu fui escrever essa sugestão de atividade no site do CEMADEM Educação. E ela é muito utilizada por professores, por universidades. É uma metodologia que não fui eu que inventei, já é aplicada. Ela veio para o Brasil e o começo da aplicação da cartografia social foi com as comunidades indígenas e quilombolas para a demarcação de terras, e foi super interessante e necessário para demarcar as terras, porque eles têm todo, né, uma ligação cultural ali com a terra, e que só foi mostrada a partir desse mapeamento participativo e colaborativo. Então, a cartografia social é bem interessante. E depois ela começou, isso acho que foi década de 80, aí ela começou a ser aprimorada e adaptada para a área ambiental, e na área da educação ambiental e de pesquisas científicas na área sociais, na área de humanas, é muito utilizada. Agora é o seguinte, eu não vou fazer a explicação passo a passo da atividade, porque tem um vídeo explicando essa atividade.
Olá! Nesta aula falaremos sobre a utilização da cartografia social para a prevenção de riscos ambientais. Bom, cartografia social, vocês já ouviram falar? A cartografia social ela é utilizada em processos participativos junto às comunidades para levantar o conhecimento socioambiental do espaço vivido, ou melhor, do lugar onde vocês moram, ou estudam, ou trabalham. Processo participativo, será que esse termo é difícil para vocês ou é fácil de entender? Então vamos relembrar o que é isso. Processo participativo serve para estimular as pessoas a falarem sobre os problemas e as potencialidades da onde mora, do lugar onde estuda, onde trabalha, ou mesmo do bairro ou da cidade que vive. No caso da cartografia social, as pessoas, além de conversarem sobre os problemas e as potencialidades do lugar onde vive, elas registram essas informações aonde? Num mapa ou numa base cartográfica ligada ao universo da cartografia, que pode ser uma imagem de satélite, uma carta de rua ou mesmo um mapa topográfico, o que vocês tiverem à disposição. O ideal, o mais interessante é a gente trabalhar com imagem de satélite. Muitos de vocês já trabalharam ou já utilizaram o Google Earth, que é uma ferramenta muito interessante. No site, nós também estamos disponibilizando imagens de satélite sobre a área da área da escola de vocês, para vocês trabalharem a cartografia social de riscos. Bom, nesse caso, nós estamos trabalhando especificamente sobre os riscos ambientais. Riscos ambientais, será que vocês já ouviram falar sobre isso? Acho que sim, né? Vocês acham que vale lembrar? Bom, o risco, na realidade, é uma função matemática que vai nos ajudar a descobrir a probabilidade de acontecer algo com a gente ou com os nossos bens materiais. Ela vai relacionar a exposição do ser humano ou dos materiais que nós temos, nossa casa, roupas, automóvel, bicicleta, sei lá, com um impacto natural perigoso, tendo ainda em vista a nossa vulnerabilidade ou das coisas. Então, por exemplo, se moramos numa área de risco de inundação, porque moramos muito próximo ao rio, ou não, ou moramos longe de um rio e lá não tem inundação. Então, ou seja, essa equação matemática ela vai ajudar a gente a saber se a gente tem mais probabilidade ou menos de estar numa situação de risco ambiental. E o risco ambiental muitas vezes tem uma relação entre nós, a natureza e algo que está relacionado entre nós todos. Bom, continuando. Sim, de uma forma geral, se a gente for falar sobre risco, é a probabilidade de acontecer um evento danoso e de como o ser humano lida e se protege dele. Será que tudo bem até aí? Não sei se alguém já passou por uma situação de inundação, de escorregamento, de vendaval, ou de seca intensa, ou mesmo de uma erosão. Bom, esse conjunto de coisas está ligado à questão dos riscos ambientais. Tá, e nesse caso, a gente vai utilizar a cartografia social para discutir, dialogar, entender os riscos ambientais da nossa localidade. E para isso a gente vai precisar, como eu já comentei com vocês, de uma base cartográfica, que pode ser uma imagem de satélite, um mapa, uma carta com as ruas do seu bairro, ou da área da escola, das proximidades da escola. E a ideia é a gente reunir pessoas
ou da escola ou da comunidade, para a gente dialogar sobre os nossos riscos. Que riscos a gente vivencia, ou que riscos a gente percebe, ou do que a gente tem medo, ou do que a gente não tem medo. Tentar entender por que a gente tem medo de uma coisa ou não. Então, a ideia da gente montar uma oficina de cartografia social, que essa é a nossa proposta para vocês, ou para você que está me escutando, é justamente reunir pessoas para a gente entender um pouco sobre essa situação, ok? Bom, então, vou fazer agora, a ideia é passar meio um passo a passo para vocês de como a gente pode fazer isso, como a gente pode montar essa oficina, tanto para discutir os problemas ligados aos riscos ambientais, como também pensar em estratégias de prevenção de desastres naturais. Ou seja, você já parou para pensar como a gente pode, o que seria uma rota de fuga no caso de uma inundação ou de um escorregamento? Quais são os lugares seguros no teu bairro que você pode se abrigar, ou mesmo tua família, teus amigos? Quais são os grupos vulneráveis, ou seja, tem asilo de idosos, creches, tem pessoas com dificuldade de mobilidade. Bom, é importante a gente saber para a gente pensar numa estratégia caso aconteça um desastre natural. Então, a prevenção, ela é um importante elemento para a gente pensar tudo isso, ok? Será que tem dúvidas até o momento ou dá para a gente seguir? A explicação detalhada sobre cartografia social para prevenção de riscos ambientais, esse passo a passo e outras informações, elas podem ser tanto encontradas no site quanto em outros materiais ligados a essa temática que vão estar disponibilizados para vocês, ok? Tá. Como que a gente pode colocar então essa ideia de trabalhar com mapas e percepção de riscos ambientais? Então, a primeira sugestão para vocês é agendar uma reunião ou com o diretor da escola, se você vai montar essa oficina na escola, ou se você vai montar na comunidade, procure uma liderança comunitária, alguém da associação de bairro, da igreja, quem você achar mais interessante, para pensar em estratégias de reunir um grupo de pessoas, descobrir um local para fazer essa atividade, até conseguir algumas coisas para as pessoas comerem, um cafezinho ou um bolinho, umas bolachas para as pessoas durante a oficina terem alguma coisa. Bom, num segundo momento vocês vão ter que providenciar o material, que é bem simples, ele está detalhado aqui no site, são materiais de escritório muito básicos. O que é o diferencial? É a base cartográfica. Como eu coloquei para vocês no site, nós estamos oferecendo uma base cartográfica, na realidade uma imagem de satélite, sobre a área da escola e do seu entorno. Se você precisar de uma outra imagem de satélite, recorra ao Google Earth. Não tendo possibilidade de usar uma ferramenta virtual, o interessante é vocês procurarem a prefeitura ou mesmo a escola e verificar se vocês conseguem um mapa de ruas da área que vocês vão desenvolver o processo de cartografia social de prevenção a desastres naturais. E aí, tá, só pegar um mapa? Não. A ideia é que esse mapa ele seja impresso de forma, num papel grande e numa escala grande também. O que será uma escala grande? É quando o mapa ele traz detalhes da onde a gente está. Como se a gente pudesse ver as casas, as ruas, os rios, principalmente da área que a gente vai pesquisar. Então a gente fala numa escala grande, é uma escala de detalhes, geralmente 1 para 2.500, ok? O professor de geografia também vai gostar de ajudar vocês a trabalhar com esse material. Converse com ele, tá bom? Porque a gente vai ter uma parte ainda que será importante relembrar um pouco os conceitos cartográficos, mas bem simples, uma coisa bem bacana que vocês vão gostar de relembrar. Bom, a outra etapa
é o quê? É a gente reunir as pessoas. Bom, depois que a gente reuniu as pessoas, essa atividade, a gente dividiu ela em 4 etapas. Depois que você reuniu, o que você vai fazer? Colocar as pessoas juntas, vai dar as boas-vindas, é claro, e vai relembrar os conceitos de riscos. O que é o risco ambiental? Quais são os riscos da comunidade? Pergunte para as pessoas. Faça uma lista se você tiver uma lousa ou uma cartolina. Anote o que eles forem falando. Listar todas as ideias que aparecem sobre tanto os riscos vividos como os riscos sentidos, né, percebidos pelas pessoas, é muito importante. Bom, no segundo momento, vocês vão trazer um mapa para a reunião e vão ajudá-los a relembrar como é que a gente faz uma leitura de mapa. Vocês lembram? Primeira coisa, a gente vai ver o título vai mostrar o conteúdo ali do mapa, o que está no mapa. Pô, mas essa imagem de satélite não tem título, tá? Então a ideia é vocês criarem um título para esse mapa. Num segundo momento, vocês vão conversar com eles, tá? O que mais que tem no mapa? Uma série de elementos ali. Que elementos são esses? São alguns símbolos, ou mesmo como vocês podem ver aí no PowerPoint, são linhas, achuras, cores. Ótimo! Vamos tentar interpretar isso. Como que funciona? Geralmente a gente tem uma legenda no final do mapa que explica isso. Ótimo! Então vamos trazer o conceito de legenda para eles. Escala a gente já falou um pouquinho anteriormente. O que é a tal da escala geográfica? É o que vai reduzir o mapa, reduzir as informações da paisagem que vão caber no mapa. E o que mais? É interessante vocês trabalharem todos os elementos nessa segunda etapa, para daí começar a parte definitiva sobre a produção do mapa temático de percepção de riscos ambientais da localidade e também dos elementos estratégicos de prevenção. Bom, primeira coisa, como vocês estão verificando aí no PowerPoint, a gente deve começar observando primeiro os pontos de referência. A escola, hospital, a casa de vocês. Onde estão esses elementos localizados no mapa? O rio, a estrada. Num segundo momento, vocês vão localizar os elementos causadores de risco, ou mesmo as áreas de risco. E num terceiro momento, você vai estimular o grupo a pensar nas estratégias de prevenção de desastres naturais. E aí eu acho que vale uma boa discussão. O que são rotas de fuga? Por que a gente pode escolher um determinado caminho e não o outro? Tomem cuidado, porque você não pode colocar uma rota de fuga para atravessar, por exemplo, em um lugar que tenha ponte, porque se o rio estiver cheio de água, ou no lugar onde é suscetível ao escorregamento de terra. Então, esse tipo de coisa vale a pena você conversar tanto com o grupo, mas em especial trazer alguém da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiro ou alguém da prefeitura para ajudar a dialogar com vocês para pensar nessas estratégias. Tá, e agora a gente elabora esse mapa, colore o mapa, faz a legenda explicando todos os detalhes do mapa e apresenta, claro, para o grupo e valida. Olha, vocês concordam com isso? Não concordam com isso? Bom, acabou aí? Bom, não. Vocês podem ir além. Então, uma das coisas é vocês pensarem aonde vocês vão apresentar esse mapa. Talvez fazer um relatório do mapa e apresentar, não sei, na Câmara Municipal, na escola. O grupo vai decidir aonde vocês podem dar visibilidade para o mapa. Uma outra questão que é bem importante é a elaboração de uma agenda de sustentabilidade para a área. Nossa, o que seria isso?
Isso a gente vai aprender numa próxima aula, mas eu já posso orientar vocês. É um plano de ação onde o grupo vai decidir o que deve ser feito para resolver os principais problemas, os principais riscos e pensar em estratégias bem interessantes para a prevenção. Então, no caso, o convidação, ele, que é o que o CEMADEM está propondo, é justamente vocês, tanto pensar nesse grupo, pensar num grupo maior, as estratégias para você resolver determinados problemas e determinados riscos da localidade. Bom, espero ter sido clara. Qualquer dúvida, entre em contato com o CEMADEM Educação, que nós teremos o maior prazer em compartilhar, em trocar informações com vocês. E fica aqui um grande abraço. Espero e obrigada. Que vocês tenham gostado. É bem didático, porque esse vídeo foi feito para professores e para estudantes de ensino médio. Então, tem o passo a passo de como fazer o trabalho com a cartografia social. Se vocês quiserem utilizar essa metodologia, tem todo o passo a passo no site do CEMADEM Educação. E se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu gostaria, antes de finalizar, contar para vocês que o CEMADEM Educação, além de oferecer esse conjunto de sugestões de atividades, no site também tem mediateca, com sugestões de materiais para leitura, links, etc. A gente também desenvolve todo ano uma campanha, chamada #Aprender para Prevenir. Cada ano ela tem um tema específico, sempre nessa área da redução de riscos de desastres. E uma das coisas, além de convidar escolas, defesas civis, as universidades também são convidadas para participar dessa campanha, desenvolvendo projetos ou campanhas locais na área da redução de riscos de desastres. Ainda não tenho o tema desse ano da campanha, mas eu estou em contato com o Aloísio. Assim que eu tiver, eu compartilho com ele. E também convido vocês a participar dessa ação aí do CEMADEM Educação. Por fim, gostaria de deixar uma frase para vocês, do Edgar Morin. Aprender a viver é o objeto da educação. Essa aprendizagem necessita transformar a informação em conhecimento, os conhecimentos em saberes e incorporar essa sabedoria à vida. Então, no caso da prevenção de riscos de desastres, é fundamental a gente transformar a informação em aprendizado que nós temos para a gente lidar com tudo que a vida aí, né, proporciona para a gente, tanto de bom quanto de ruim. Que é principalmente a questão da resiliência, né, que é um dos grandes desafios aí que a gente tem tanto também em frente à pandemia. Meu áudio aqui está horrível. Mas é isso, fico à disposição para responder alguma pergunta, alguma questão. Vou encerrar aqui a minha palestra. Agradeço muito a todos vocês e principalmente aos 2 professores pelo convite e a Verônica também pelo apoio ao longo da palestra. Nós que agradecemos, professora. Muito obrigado por dividir o seu conhecimento, por dividir sua experiência, né? Essa experiência da percepção, essa experiência da visão é muito importante para que eles possam ter a base, né, de como se constrói uma carreira, né? Não é simplesmente a teoria, mas a vivência e toda essa vivência na pesquisa e no estudo, que é muito importante. Parabéns pelo trabalho e
Se alguém quiser fazer perguntas para a professora, está aberto. Levanta a mãozinha, faça a pergunta. A Luísa quer falar alguma coisa? Oi, Débora. Nós gostaríamos muito de agradecer também, porque a sua palestra foi inspiradora, porque vai direto ao encontro das necessidades, né, dos alunos e no desenvolvimento desse trabalho de pesquisa em campo, lá na Bacia do Rio Santo Antônio. Então, foi muito bom, foi muito gostoso poder te ouvir e com certeza os alunos vão aproveitar tudo isso que você falou. Então, foi muito bom. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Bom, eu que agradeço o convite, fico à disposição. E se vocês tiverem interesse de conversar com outras pessoas aí do Litoral Norte, também posso passar os contatos para vocês. Tanto pessoas do Instituto Geológico, do Comitê de Bacias. Acho que tem um pessoal aí bem interessante que vai ajudar essa pesquisa e acho que vai rolar um bom diálogo entre todos. Não ia deixar passar sem perguntar, né? Doutora, especificamente sobre a área da bacia do Rio Santo Antônio, que a senhora pontuou do deslizamento, né, da corrida de lama, hoje essa área toda da bacia do Santo Antônio ainda é considerada como uma área de risco, e o fato de já ter um histórico dessa corrida de lama contribui para que esse potencial de risco aumente? Olha, eu aqui não estou com um mapa de risco de Caraguatatuba. Eu sugiro que vocês façam essa pesquisa para verificar como que está a área da bacia. Se vocês têm um risco alto, médio, baixo de escorregamento e inundação ali. Porque esses mapas foram atualizados recentemente. Então, vale a pena vocês verificarem isso. Vocês conseguem esses mapas tanto na prefeitura, e eu vou ver com o grupo da rede se a gente consegue disponibilizar para o professor Aloísio. Eu acho que o pessoal tem esse material. Então, agora, para te falar, eu não sei como é que está a situação da bacia. Eu não estou fazendo mais um estudo de análise de bacia hidrográfica no litoral norte. Eu fiz minha pesquisa há alguns anos atrás e atualmente eu trabalho no CEMADEM, dentro do programa CEMADEM Educação, com formação de professores e atividades em escolas, nessa linha que eu comentei com vocês. Bom, mas o que eu posso comentar em relação à outra pergunta? Se tem um histórico de escorregamento, isso é um dado muito especial, é um dado especial para vocês ficarem atentos. E aí eu volto àquela questão da importância da unidade de conservação na área onde teve um escorregamento. Então, pode ser que aconteça de novo? Pode ser que aconteça de novo, sim. Quando a gente tem um histórico, ele serve como uma das diretrizes para a questão do mapeamento de risco. Só que aí a gente precisa olhar para os outros elementos de vulnerabilidades, de mitigação, como é que está a situação de perigo ali naquela bacia. Então, essa resposta vocês vão descobrir ao longo da pesquisa de vocês, olhando os mapeamentos, mas também conversando com lideranças comunitárias, com o pessoal da prefeitura. E aí vocês vão chegar à própria conclusão e vão ajudar o sistema de proteção e defesa civil a lidar melhor com essa informação ou não. Talvez uma conversa com o pessoal da Defesa Civil Municipal seja bem interessante para todos vocês. Ajudou a responder? Ajudou sim, muito obrigada.
Imagina. Mais alguém? Olha, fica aí o convite para vocês conhecerem, viu, o Núcleo Caraguatatuba. Para quem não conhece, é muito lindo, tem cachoeiras, um rio delicioso, uma paisagem super bonita de Mata Atlântica. E tá dentro da área de estudos de vocês. Então, olha, fica meu abraço aí para cada um de vocês e um agradecimento, em especial aí aos professores, pelo convite. Um abraço e bom trabalho. Olha, o Aloysio falou que vai me convidar para participar do encerramento desse projeto de extensão. Eu quero ver o que vocês vão fazer, depois vocês vão me mostrar. Exatamente, bom Débora. Trabalho a todos vocês. Exatamente. Obrigado pelo seu carinho, pela sua dedicação de poder estar aqui com a gente. A turma vai produzir um trabalho lindo, né? Tá eu e o Orivaldo nessa frente, né? E com certeza você, o Maurício da Prefeitura, o pessoal da Secretaria de Planejamento, vamos buscar alguém da Defesa Civil para poder incluir também, e eles vão apresentar um trabalho no final do semestre, provavelmente no mês de junho, e aí esse convite vai chegar a você, para poder ouvi-los também. Tá? Obrigado pelo carinho, foi muito bom poder ouvi-la. Tá? Eu estou muito feliz, e com certeza todos os alunos aproveitaram bastante de tudo que você falou. Eu fiquei encantado. Obrigado. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Bom trabalho para vocês.